Bom dia, agro! Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Eu sou a Flávia Doval e este é o Agrolândia Podcast. Prazer, Felipe, obrigada por ter vindo até aqui. Estou muito interessada no que você vai trazer para a gente. O professor Felipe está à frente de uma iniciativa muito interessante que eu tive o prazer de conhecer, que é a FEX, FIA Employee Experience. Exatamente. Aí eu queria que você contasse para a gente como que é essa iniciativa e como essa iniciativa pode ajudar o agro. Eu sei que você tem dados muito interessantes. Bacana. A gente vai falar especificamente de ISD Aham. e da perninha do S, o social do ISD, né? Excelente. E aí eu Sim, queria sim. saber como é que esse S de social está atrelado no agro, o que o agro está fazendo, o que a gente tem de dado, o que pode melhorar. Aí eu queria que você se apresentasse antes e aí a gente começa o papo. Excelente. Obrigado, Flávia. Olá, pessoal. Enfim, eu sou responsável, junto com um time de especialistas lá na FIA, por essa iniciativa dos lugares incríveis para se trabalhar, né? A metodologia FEX, que dá origem a essa iniciativa. E realmente a gente tem uma série de organizações do agro. O ano passado nós tivemos 422 organizações inscritas nessa iniciativa, das quais 18 eram do agro, ou agro mesmo, e agroindústria também, né, que a gente coloca no mesmo segmento, que fizeram muito bonito na pesquisa. Dessas 18, 10 estão entre os lugares mais incríveis, e é o segmento que mais consegue converter em organizações de destaque, né? Então, você pega de 422, 150 são consideradas mais incríveis. Então, quando você pega o agro, mais da metade das que concorreram conseguiram entrar. De fato, são organizações que se destacam. Depois a gente traz aqui quem são Que elas. notícia boa! Sim, é um pessoal extremamente competente, né? Ai, que Não só legal! acorda cedo, mas trabalha muito bem, né? Ah, que legal! É muito bom saber disso. A gente está nessa iniciativa aqui no podcast. Um dos nossos objetivos é divulgar o agro para quem não conhece e trazer dados, né? Dados validados de como é o agro. É uma parte super importante da nossa economia, emprega muita gente. Sim. Fundamental. Eu vejo como um talento do Brasil na produção de alimentos. Sim. E, infelizmente, pouquíssima gente conhece, né? Quem não, assim, a minha percepção é de quem não está ligado ao agro conhece muito pouco, quase nada, né? Sim, verdade. Tanto na produção primária como na questão industrial e de serviços que estão ligados ao agro. Sim. Aí, vamos falar dessa iniciativa, o que você tem de dados, como é que o agro está se comportando em relação ao S do ISD. Sim. Vamos lá. Agronegócio pode dar a ideia de que são organizações menos estruturadas em termos de sustentabilidade, diversidade e governança, mas não é verdade, né? A gente não vai tratar especificamente dos aspectos ambientais e de governança. Eu gostaria de fato dar um destaque maior para os aspectos sociais, porque os aspectos ambientais, tanto a legislação brasileira é bastante evoluída ou rígida, depende do ponto de vista de que lado você está aqui, e essas organizações elas respeitam bastante. Então todas as normas colocadas por mercados externos, a lei brasileira já vai cobrir tudo isso. E o interessante é a gente olhar para dentro dessas informações e ver qual é o desempenho de fato do agro nesse sentido. Então, inclusive, eu acharia interessante, se puder mostrar aqui para a gente a tela de entrada, e eu trago algumas empresas também. Pode trazer no slide, na tela, produção, por favor. Isso. Pode passar mais um, por favor. Mais um. Essas são algumas organizações que estiveram conosco ano passado e estão conosco há muitos anos também. Aliás, essa iniciativa esse ano faz 20 anos. Ela também... 20 anos já? 20 anos. Ela já foi conhecida como as melhores empresas para se trabalhar. Ó, tem gente aqui de Ribeirão, ó. Tem gente de Ribeirão. São Martinho. Exato. Enfim, se for pegar aqui, tem certamente operação
da Dreyfus aqui na região também, Uhum. de outras organizações. Uhum. Eu estou trazendo aqui as que se classificaram entre as top 150, tá? Aham. E Então eu tenho bastante usina, né, tem a São Martinho, a São Manuel, Cerradinho Bio, aham, também é Cerradinho açúcar e álcool, Bio, sim, lá no sul de Goiás. sementeiras, né, Jatabaço Produtivo, Isso. as grandes traders e moinhos, né, Uhum. LDC, Bung, cooperativa de café, Cochupé, que eu amo. Cochupé é a maior exportadora de café do planeta. Sério Sim, isso? sim, 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 sim. São 5 milhões de toneladas ano que eles exportam. É a maior cooperativa de café do planeta e a maior exportadora também do planeta. Aham. O primeiro episódio aqui foi de café. Ai, que bacana. Foi com um grande amigo meu, o Tonhão, e a gente lembrou muito quando a gente fez a disciplina de café na Exalc, e a Uhum. gente fez uma visita para vários pontos de produção de café, e a gente finaliza na Cochupé a viagem. Aí Sim, foi lá pela primeira vez que eu tive contato com o café de qualidade, o café gourmet, sim, que sim, na sim. época nem entrava no Brasil, né? Uhum. Isso é uma coisa desse café de qualidade, é uma coisa aqui no Brasil é meio recente, tá super em alta agora, né? Todo Eu mundo fala. visitei lá também, a operação deles é fantástica, Fantástico, magnífica. muito legal. E Olha para ali falar aqui os dos dados. aspectos de diversidade, o que Uhum. eu trouxe? Dentro dessa iniciativa, ela funciona como uma pesquisa com funcionários e com as organizações também. Então, a gente vai mesclar um pouco essas informações Aham. aqui. E o que a gente traz para poder mostrar aqui o desempenho do agronegócio? Então, se a gente olhar ali no canto direito ali, eu consigo ver que as pessoas que responderam ao questionário que estão nas top 150, nem são as 400 empresas todas aqui, tá? Uhum. São 156 mil pessoas que responderam ao questionário. Uhum. E dá para ver, quando eu vejo essa distribuição aqui, que o agronegócio... Então, Agro 2024 ali, eu estou selecionando essas 18 empresas, tá? Não só Uhum. as top 150. Estou pegando o agro inteiro aqui, inclusive comparando só a referência das top 150 aqui. Dá para ver que são organizações majoritariamente masculinas aqui, né? Uhum. Não vai somar 100% ali, Aham. 67% de homens e 25% de mulheres, porque tem uma proporção que as pessoas não quiseram responder, a pesquisa permite que as Tá, pessoas não respondam. entendi. É, Me chamou a atenção a amostragem aí, quase 160 mil pessoas responderam, uma amostragem bem sim, robusta, né? só das Bem, top 150. só das top 150 empresas. Sim, é uma Muito bom. pesquisa enorme, Aham. que, de novo, faz 20 anos esse ano, ela é bastante consolidada. E olhando para o agro, a gente vê que são organizações majoritariamente masculinas. Quando eu olho para médios lugares incríveis, é um pouco mais equilibrado isso daqui. Uhum. E nessa dimensão de gênero, a gente tem um indicador que fala sobre sou tratado de maneira justa e respeitosa, independente do meu gênero. Homens estão me trazendo aqui uma concordância de 96,6%, né, concorda com Uhum. isso, e mulheres 94,3%. Existe ali uma pequena diferença, mas eu vou considerar esses dados aqui extremamente positivos. Né? Se eu pegar todo o universo dos lugares incríveis e fizer o mesmo corte aqui, o desempenho das organizações do agro é melhor do que a média dos lugares incríveis. Uhum. Então, de fato, é um aspecto que tira um pouco o estigma de que cultura organizacional relacionada ao agronegócio tem viés machista, misógino, enfim. Uhum. Acho que passou um pouco, em algum momento teve esse estigma. Hoje em dia Uhum. está menor, Uhum. porque o desempenho ele é realmente fantástico. Nessa visão aqui, eu trago a diversidade relacionada à raça e cor da pele. Uhum. Em que eu tenho o maior grupo de brancos aqui, com 43%, pardos 37%, e os grupos ali que são menores, que poderiam trazer para a gente essa, de certa forma, uma condição minorizada aqui das pessoas, dentro desse indicador, sou tratado de maneira justa, independente da minha cor da pele. Interessante destacar é que tom da cor da pele faz diferença, tá? E não é só aqui no agro, são em todas as organizações. Então, existe uma concordância bastante robusta ali de pardos de 95,7 pontos. Quando eu vou para pretos, eu estou utilizando a nomenclatura do IBGE aqui, tá? Tá. Já recuo um pouquinho. Não chega a ser um aspecto crítico, longe disso. Estou sendo até bastante rigoroso, pintando de amarelo esses indicadores Uhum. aqui. Porque uma ou outra organização teve dificuldade ainda tem dificuldade nesse sentido. Uhum. Elas não estão dentro das top 150, né, daquelas que a gente mostrou lá. Uhum. Orientais ou amarelos aqui já devem para um aspecto mais Uhum. positivo, e o menor indicador relacionado a indígenas é
um grupo pequeno, né? São 0,6% aqui da nossa amostra dentro do agro, que faz com que a gente tenha que olhar com mais carinho para essas informações. Uhum. Mas, de qualquer forma, aqui não traz, na média, são resultados bastante positivos, né? Todos acima de 90 pontos, que traz para a gente uma gestão bastante robusta nesse sentido. E o que esse slide traz para a gente sobre diversidade, assim, para a gente tentar dar uma resumida? A maior parte ainda são de pessoas de pele branca, e aí seguido para as pessoas de pele parda, e a minoria, pele preta, amarela em termos de e distribuição, indígenas. não é absolutamente representativo. O Brasil ele é um pouco mais pardo e preto do que branco. É isso que eu queria perguntar, Sim. em relação ao Brasil, a população do Brasil, está próximo ou está muito afastado? Não está tão afastado, ele é muito representativo se eu fosse pegar aqui exatamente quais são os estados da federação que têm um peso maior. Como eu tenho muita operação do agro aqui no centro-oeste e no sudeste, um pouco no sul do país também, muito pouca coisa no nordeste, onde a gente tem uma concentração maior de pardos e pretos, mas dentro de onde a amostra foi captada, ela está bem equilibrada. Mas, enfim, ela é super representativa, né? Eu tenho ali 21 mil respostas, ela é um canhão aqui em termos de representatividade. Pensando, por exemplo, que uma pesquisa de opinião eleitoral, são pesquisadas 2.000 pessoas. Eu tenho 10 vezes mais aqui, o que é absolutamente representativo, né? Tem mais um dado que pode trazer para a gente, talvez, uma visão mais aguda, que está relacionado à orientação sexual. E que a gente traz ali, né, o indicador, é o terceiro indicador aqui, sou tratado de maneira justa e respeitosa, independente da minha orientação sexual. Heterossexuais têm uma visão mais positiva, homossexuais, de fato, eu tenho ali sim já um espaço maior para poder avançar. Aqui eu estou olhando só para dentro do agro, tá? Mas quando eu olho para dentro dos lugares incríveis, é um desempenho parecido, um pouco melhor na média dos lugares incríveis. Que a concordância ela já recua ali para 91,3, ainda acima de 90 pontos. E eu vou olhar para bissexuais, aí sim eu já tenho uma quebra maior. Agora, bissexuais, assim, assuntos absolutamente polêmicos, é sempre sensível da gente tratar dessas questões, mas a gente precisa olhar friamente para os dados aqui. Ela é um grupo que traz uma dissonância média geral em relação ao ambiente de trabalho e outras questões também, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Então, eu sempre foco na coluna ali de homossexuais. Então, assim, algumas empresas ainda trazem alguma dificuldade nesse sentido, tá? Diferente de raça, cor da pele e gênero, que já é alguma coisa muito mais equacionada. Agora, por outro lado, quando eu pego ali um grupo que é bem pequenininho, né, de assexuais, pansexuais ou outro 100%. ali, cravou um 100%. Mas eu vou tratar como outlier ali, né? Só 0,2% da nossa amostra. É interessante, olha, o que eu estou vendo aqui, o professor me corrija se eu estiver errado, nessa questão de ser tratado de maneira justa e respeitosa, independente da orientação sexual. Homossexuais estão com até bom, né? Está acima de 90%, 91,3%. Mas em relação aos heterossexuais, que é quase 100%, 97%, ainda tem um espaço para melhorar. Ou seja, a gente ainda tem que melhorar, ainda tem um pouquinho para melhorar nessa questão, né? Eu vou tratar esses indicadores de uma maneira mais absoluta. O que tiver acima de 95%, 95 pontos, é absolutamente positivo, tá? Eu não vou diferenciar 95 de 97, não 98. Não diferencia, tá. Por quê? Mas é positivo esse número, então? Não, ele é super positivo. Então, assim, quando eu olho para homossexuais, na média, eu vou dizer que ele é positivo. Só que como eu sei que tem casos com empresas com mais dificuldade, e de novo, as que estão dentro das top 150 têm isso muito bem equacionado, aliás, são referências importantes para a gente, elas puxam para cima esse dado. Quando eu pego as 8 que ficaram de fora, podem ter trazido aqui uma dificuldade um pouco maior. O que a gente brinca na média, a gente a temperatura está agradável, mas eu tenho a cabeça no freezer e os pés no forno. Mas, na média parece bem, mas eu teria dados... É que aqui a gente está olhando para as top, né?
As top 150. Não, no agronegócio eu estou trazendo todas as 18, tá? Todas as 18 do agro. Todas as 18 do agro. Mas na tua pesquisa geral, que envolve todas as empresas, algumas empresas não têm esse desempenho bom aqui não, né? Algumas não. Algumas não. Muitas têm dificuldade. Muitas têm dificuldade, tá? Isso é interessante. Agora, o interessante o agro tem um desempenho melhor do que a média, tá? Em questões de diversidade? Tem. Isso percebido pelos próprios funcionários, pelos próprios colaboradores, porque são eles que respondem. Números trazidos por essas 21 mil pessoas em comparação com a média, com as 156, 600 e tantas pessoas que tiveram o dado todo ali com a gente, né? Muito bom. Então, assim, olhando para esse desempenho, ele é excelente. Pode passar. O dado que eu queria mostrar aqui é que existe uma diferença importante de faixa etária. Por que eu sempre gosto de olhar para a coluna de homossexuais? Quando eu vou ver a divisão da faixa etária ali, ela é mais parecida com a média do agro e com a média dos lugares incríveis lá. Eu nem preciso ler os dados, só pelas faixas dá para ver que fica bem parecido, né? Se eu pegar só as duas colunas da direita ali, tanto do agro quanto lugares incríveis, dá para ver que são iguaizinhas. Então, o agro é o reflexo do Brasil. Tá? Tem uma representação ali muito, muito forte. E quando eu vou comparar aqui heterossexuais e homossexuais, a estrutura etária ela é muito parecida também. Quando eu vou para bissexuais e outros ali, dá para ver que existe uma concentração muito maior de jovens que estão passando por definições importantes na vida e acabam trazendo uma dissonância diferente da média. É por isso que eu sempre gosto de olhar para os dados que os homossexuais trazem para a gente, porque eles tendem a ser mais consistentes, tá? Mesmo porque é um grupo maior também. Mas, assim, só para fechar uma ideia, o desempenho de diversidade do agro é fantástico, tá? Ele está superior à média das empresas. Superior à média das top 150, mesmo eu trazendo empresas do agro que estão entre as top 150 e as que tentarem não conseguiram se classificar. Muito bom, muito bom. Para zerar esse estigma. Não estou dizendo que toda organização do agro não vai ter problema nesse sentido, pode haver sim. Mas para as organizações de referência que estão conosco aqui, posso afirmar categoricamente que são referências para o país e para o mundo também. Muito bom. E o que mais de dados a gente pode analisar aqui, professor? Eu trouxe alguns dados aqui, né, dentro dessa dimensão social, né, do ESG, se a gente for separar as letrinhas lá do ESG, o bem-estar, qualidade de vida aqui, eu trago a comparação média desse agro com média dos lugares incríveis, porque aí eu tenho um estigma positivo do agro, que daí não seria um estigma, né? Eu tenho uma característica percebida, um consenso social relacionado a existe uma qualidade de vida maior no agro. Tem esse conhecimento popular que as pessoas que trabalham com agro, no agro, tem uma qualidade de vida superior. Melhor à média. Será verdade que é verdade? Isso? Vamos ver nos dados. Vamos dar uma olhada no dado. O primeiro que eu trago aqui, inclusive, ele é bem sensível, tá? É uma variável que a gente chama de autoestima, que a gente pergunta para as pessoas o afeto que você sente por você mesmo. Tá? Como é que você está? Em que fase da vida você está? Então, eu tenho ali que essas 18 organizações do agro, eu tenho que 34% está me falando que está em ótima fase da vida contra 27% da média das top 150. Ou seja, realmente eu tenho... E olha que a gente acabou de olhar ali atrás que a estrutura etária é igualzinha, tá? Por quê? Os jovens têm uma tendência maior a ter questões, né, de dificuldade de psicológica, enfim. E aí, comparando faixa a faixa, sinto que estou bem, é um 57 contra 60 lá, e as pessoas que estão numa condição mais frágil, né, não me sinto seguro, ou as pessoas que de fato trouxeram aqui essa questão no questionário em que eles estiveram respondendo, precisam de ajuda especializada com urgência. Aí sim é um quadro que... Isso aqui, obviamente, não é uma conclusão clínica, não é resultado de uma consulta clínica, de um psicólogo, um psiquiatra, né, um profissional da área, mas é tudo autodeclarado. E tem aqui, sim, uma questão sensivelmente melhor, né? Se eu for somar ali azul com vermelho, vai dar um pouco mais de 8%, enquanto que em médias dos lugares incríveis eu vou passar de 12% ali, quase chegar em 12,5%. O que mostra que, sim, tá? Condição psicológica de quem trabalha no agro é sensivelmente melhor.
Podemos ver um Muito bom. próximo aqui, e aí eu trouxe uma coleção. Para uma questão um pouco menos sensível, a gente já começou com a mais sensível de todas, que é a condição psicológica das pessoas, né? E aí a gente vem para estresse relacionado ao trabalho, que, de novo, temos um consenso social que diz que quem trabalha no agro é mais É feliz, mais feliz, tem esse consenso tem mesmo. mais contato com a natureza, né, trabalha em lugares mais amplos, mais, né, apesar de ter um deslocamento maior também, né? Quem trabalha tanto na lida da terra quanto em indústria precisa ter um deslocamento maior. E eu vou mirar ali embaixo quem está me falando que está com esgotamento mental e estresse excessivo, né? O laranja e o azul. E também consigo observar que tenho sim uma condição sensivelmente melhor para esse grupo de profissionais que pesquisou conosco dentro do agronegócio, né? Todas as faixas são mais positivas, aliás. Engraçado que quando eu olho para lugares incríveis lá, essa primeira faixa roxa aqui, a gente faz piada até. Isso que eu ia te perguntar, a faixa roxa me interessou, que é alivia o estresse no meu dia a dia. Alivia o estresse. Ou a pessoa gosta muito do trabalho, ou a situação em casa está um pouco puxada. Mas é interessante, porque aqui o pessoal do agro é quase 22%, o próprio trabalho alivia o estresse do dia a dia. Ela gosta tanto do trabalho e Sim. é quase o dobro da Isso média aí. dos lugares mais incríveis para se trabalhar. Exatamente. Complementado com não altera meu nível de estresse ali, então eu estou mais do que 150, perdão, mais do que 50% aqui de pessoas me dizendo que estão numa condição excelente de estresse. O vermelho ali é um estresse em níveis aceitáveis, e aí a condição um pouco mais complexa, felizmente, no agro aqui não bate nem 10%. Muito legal. A gente pergunta, não é só uma pesquisa de clima, a gente quer olhar para o ser humano inteiro, né? Quando eu contrato alguém, eu não contrato só a capacidade de trabalho e de entrega dela. Todas as idiosincrasias individuais aqui vêm conosco. Por isso que eu estou perguntando condição psicológica, nível de estresse, e a gente vai perguntar também alimentação, né? E por que o agro tem um estresse menor? E aí eu já consigo ver que essas pessoas se alimentam melhor também, tá? Então, se eu pegar o roxo lá, tem uma alimentação saudável todos os dias, é 37% contra 25% na média dos lugares incríveis. E eu tenho pouquinha gente lá que está falando que tem uma alimentação nada saudável, não bate nem 1%, ou pouco saudável está abaixo de 10% também. Ou seja, qual é a mágica? As pessoas vivem melhor também, elas se preocupem com elas próprias também. E a gente pergunta questão de saúde, pode passar um próximo aqui também, um próximo slide, que é qualidade do sono. A turma do agro também dorme melhor. O pessoal do agro come melhor, dorme melhor, gosta mais do trabalho. Vai correndo para o trabalho, e no fim das contas se gosta mais também. Tá? E o que é fundamental, porque na nossa pesquisa a gente precisa ir além da relação de trabalho. Eu preciso olhar para o indivíduo. A sua vida, metade na média aqui, metade do tempo que você está acordado, você está no trabalho. Né? Das 16 horas que você fica acordado no dia, metade desse seu dia você está no trabalho, o que é muito significativo. E a gente olha para a qualidade do sono aqui, não vai dar para a gente aprofundar muito, mas existe uma correlação muito forte aqui entre qualidade do sono e nível de estresse. Eu acho que eu trouxe esse dado aqui, e também aspectos de clima organizacional. Passa mais um slide para a gente ali, por favor. Percepção geral de saúde, tá? Então, para a gente é fundamental olhar para o indivíduo em diversas dimensões. De novo, isso aqui não é fruto de uma consulta médica, nem psicológica, né, de um profissional de saúde mental, mas é autodeclarado. E o grande número traz para a gente que, no fim das contas, a percepção geral de saúde, ela é sensivelmente melhor dentro do agro, né? Eu tenho ali quase 80% das pessoas estão falando que tem boa saúde, problemas eventuais para um grupo relativamente pequeno. Lembrando de novo lá atrás que a estrutura etária é parelha, tá? Igualzinha quando eu olho para os grandes números aqui. Mas tem um hack aqui, que não pode passar, isso mesmo, obrigado. Tem uma questão interessante, porque quando eu vou olhar para a distribuição de gênero, eu consigo observar que
o agro é majoritariamente masculino. Então, eu estou tirando aqui o não informado, estou Uhum. pegando só os dados válidos aqui. Então, eu tenho 73% de homens e 27% de mulheres. Quando eu olho para lugares incríveis, tem um pouquinho a mais de homem, mas está mais equilibrado aqui, porque eu tenho segmentos que são majoritariamente femininos também, como saúde, educação, né? E quando eu passo mais um slide aqui, por favor, também tem uma questão de o que esse dado aqui traz para a gente. O homem tem uma autopercepção de saúde melhor do que a da mulher. Agora, eu pergunto, e por que a gente, em média, morre 7 anos mais cedo do que as mulheres? Né? Homem não costuma ir no médico, né? Mulher tá sempre indo no médico e tá preocupado, tá sempre preocupado com alguma coisa, né? Tudo isso é verdade, né? Mulheres começam a ir no médico antes, né? Mas também tem uma questão da estrutura psicológica masculina. Cá entre nós, o homem tem um chip queimado em algum lugar na cabeça. Chip queimado, eu gostei dessa, eu nunca tinha ouvido. Que a gente não gosta de projetar fraqueza, né? Uhum. E isso faz com que a gente não tenha ou não queira transparecer, e no fim das contas eu acabo concluindo que eu estou numa condição de saúde melhor, e isso não necessariamente é verdadeiro. E que a gente vai no médico mesmo, ou quando cai um braço, ou quando a minha mulher me obriga muito mesmo, já agenda e já manda, Uhum. quase que já chama um Uber e te manda direto para o médico aqui. Mas, de fato, o agro tem uma condição de saúde melhor, porque isso aqui não é verdade só dentro do agro, tá? Não é só o homem do agro que se acha invencível. As mulheres do agro têm um comportamento... essa distribuição ela é equivalente na média das 150. E se eu for comparar só as mulheres do agro aqui, que é a segunda coluna, com a média dos lugares incríveis, dá para ver que está parelho. Ou seja, se eu for pegar mulheres do agro, mulheres dos lugares incríveis, de fato existe, dos homens também, né? Existe uma condição de saúde melhor dentro do agro por todas essas informações que a gente olhou para trás. Melhor aqui, qualidade de vida, menos estresse. Alimentação melhor, qualidade do sono melhor, Uhum. uma vida mais equilibrada também, Uhum. né? Isso aqui traz questões Gostar do que faz, né? Porque... Gostar do que faz. Enfim, é um combo que, no fim das contas, eu tenho uma conclusão que o pessoal do agro é mais feliz. No trabalho, fora do trabalho. A gente pergunta bastante coisas aqui, né? Em relação à condição psicológica das pessoas e tudo mais, para justamente tentar fazer um cômputo geral. E aí, quando a gente vai apoiar as empresas, tá, com esses dados eles viram... a gente fornece dado para dissertação de mestrado, tese de doutorado, pesquisas mais profundas também, geração de conteúdo para mídia, e também a gente apoia as organizações para entender como é que está. Então, a gente, a partir dessa pesquisa, consegue fazer um diagnóstico de diversidade, consigo fazer um diagnóstico profundo de bem-estar das pessoas com essas dimensões que a gente pegou aqui, né? Tem outros dados que são interessantes também, mas por essas dimensões aqui a gente já consegue mostrar que a sua empresa, é muito interessante você conhecer os dados da sua empresa, que traz para a gente conclusões bem interessantes. Muito bom. Eu não sabia desses dados, estou impressionada. Tinha a minha percepção pessoal, né? Mas, mas muito, muito interessante. E esses dados tão positivos em relação ao agro, né? A parte social das pessoas que trabalham com agro. Todos os dados que a gente olhou aqui estão superiores, né? Os resultados do agro estão superiores, inclusive os melhores lugares para se trabalhar, Sim, né? sim, Se olhar na média geral, vai estar ainda muito mais, né? Sim, E exatamente. dá para estourar esse dado e a gente tentar descobrir ou sei lá, dar um palpite aqui, por que esses dados são tão positivos em relação ao agro? Palpite é o nosso negócio, tá? Somos pesquisadores de origem. E o pesquisador, de fato, vive de palpite, né? Que a gente chama de hipótese, para poder testar essas hipóteses aqui no campo. Então, você tem já uma questão, né? Quando eu falo de agronegócio, necessariamente eu estou falando de
é uma concentração de pessoas fora dos grandes centros urbanos. Então, eu já tenho ali uma condição de cidades, De qualidade de vida urbanistas que eu melhor. já tenho ali, né? Então, são cidades um pouco menores, não vou dizer que é pequena, e também uma questão de você ter um espaço de trabalho mais amplo, né, em que você vai ver mais a luz do dia, você não vai ficar no ar-condicionado o tempo todo. E isso que eu quero perguntar, porque isso é, não sei se é antropologia, o que é. Um tempo atrás eu estava estudando e o professor estava falando disso, né, esses grandes males aí de saúde que está todo mundo enfrentando e a gente vê que é cada vez mais cedo, né? Eu lembro quando eu era criança, pouquíssimas vezes eu ouvi falar em depressão, era uma coisa muito longe. Na adolescência você já ouviu falar de alguém conhecido que tem. Na vida adulta, você já conhece um monte de gente que tem. E eram pessoas, assim, eu lembro quando era, tipo, executivo, sabe? Eu lembro do marido de uma conhecida minha, ele foi internado várias vezes e falava que era estresse. Hoje é burnout, né? Sim. Ele tinha uma rede de supermercados. E foi bem na época da virada da moeda. Sim. E ele ficou muito mal, ele vivia sendo internado. Todo mundo estresse. Hoje todo mundo já sabe que é burnout, né? E ele chegou a desmaiar, imagina. Você somatiza fisicamente, isso. Né? Questões psicológicas somatizam fisicamente. E agora a gente vê essas questões de saúde mental atingindo pessoas cada vez mais jovens, né? Você sabe que eu sou nascido no interior, no interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Ilha Solteira, na divisa com o Mato Grosso do Sul, lá no fim da SP-310 aqui. E eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Então, nasci numa cidade de 20 mil habitantes. Fui fazer intercâmbio para os Estados Unidos, meu inglês era fraco, então eu ia pegando, né, o dicionário ali na escola para eu me virar. Obviamente não existia celular nem internet para ajudar a gente. E estava na aula e aí eu vi o termo bored, I'm bored, que eu estou entediado. Aí o bored, eu falei, como é que escreve? Né? Perguntei para o meu colega lá, escreve assim. Aí eu olhei no dicionário, olhei no dicionário, estou entediado. Entediado. Eu não conhecia a palavra entediado. Eu não conhecia. Porque não me dava a opção, quando a gente era criança, de falar assim, nossa, ele está entediado. Não tinha essa dimensão. Eu não conhecia o termo. Eu fui conhecer esse termo lá nos Estados Unidos, porque lá já existia, né, essa condição aqui. Talvez no Brasil também existisse, mas não era uma coisa jogada ao holofote sobre. Então, é uma questão interessante isso daí. E voltando àquele assunto lá que a gente estava discutindo com o professor, ele estava dizendo que, e eu concordo, que quanto mais você se afasta do ciclo da natureza mesmo, né? Se pegar antigamente, né? Sem toda essa tecnologia, o teu ciclo de sono está ligado à luz solar, ao barulho, e a gente... Quanto mais citadino, né? Quanto mais perto da metrópole, nesse ritmo de vida, você vai invertendo tudo isso, né? Então, aquela luz branca que imita a luz solar, você fica de noite, já viu shopping, como é que... Você não sabe dentro de um shopping se está de dia, se está de noite, se está chovendo, se está quente, se está calor. Você vai bagunçando todo o teu ciclo circadiano, né? E ele fica completamente diferente, em termos de luz, de calor, de barulho, perto do que seria o ciclo normal, né? Calor, luz, e aí depois vai diminuindo, vai ficando mais silêncio, vai ficando mais escuro e você dorme. Aqui é o tempo todo, é barulho, é luz, Sim. E isso influencia diretamente, né? Acredito que sim, sem dúvida nenhuma. E quem está em espaços maiores, quem está no transporte, na máquina agrícola aqui, porque todo esse público aqui, a maior parte é tudo mecanizado, né? São organizações com alto nível de automatização. Mas as pessoas estão mais em contato comparado com quem está no ar-condicionado. A gente, obviamente, gosta de ar-condicionado, né? Estamos aqui hoje em Ribeirão Preto, que é um calor razoável. E olha que eu nasci no interior, num lugar bem quente também, mas toda vez que a gente passa por aqui, você fala, é quente mesmo. Ribeirão não é fraco, não. Mas, enfim, né, tem essas condições todas, a gente busca o conforto e acaba saindo dessa condição natural, que certamente tem uma relação
nessa qualidade de vida, nesse bem-estar. Muito legal. E que mais de dados teria do agro? A gente falou de diversidade, de qualidade de vida. Tem mais algum dado para a gente analisar Eu achei na interessante gestão? trazer, porque eu acho bacana a gente trazer questões de ESG aqui, e eu posso trazer questões de como é que o agro se diferencia, né, saindo um pouco de ESG, olhando para o nosso campo mais específico, que é a gestão de pessoas. Nós temos aqui uma questão de eficiência, Uhum. tá? O agro, eu acho, não sou um especialista, tá? Apesar de eu atender bastante a organização do agro, o agro, assim como muitos setores da economia, recebem subsídio do governo, né? Uhum. Por mais que, né, recentemente tenha, não sei como é que está a conclusão disso, mas deve haver um suporte menor do governo em relação à operação do agro, né, para notícias recentes. Mas quando a gente olha para dentro do agro, são organizações que se preocupam com eficiência e não dormem em berço esplêndido. Um dado interessante que a gente traz aqui é olhar para a eficiência dentro de gestão de pessoas. E o indicador que a gente utiliza é quantos colaboradores são atendidos por cada profissional de RH. Tá? Então, na média dos lugares incríveis aqui 2024, né, todos esses dados aqui foram coletados em 2024, a gente já está com a pesquisa operando agora em 2025, já estamos colhendo esses dados aqui durante o primeiro semestre todo aqui. A gente deve crescer bastante a pesquisa, inclusive, este ano. Na média das top 150 aqui, eu tenho 64 pessoas sendo atendidas por cada profissional. As que tentaram se classificar e não conseguiram, dá para ver que eu tenho uma eficiência menor, Uhum. tá? Na média, todas as empresas ficam em 61 colaboradores atendidos por cada profissional de RH. Quando eu vou para o agro, é quase o dobro da média dos lugares incríveis, mostrando que são organizações que têm um excelente desempenho, como a gente já viu aqui, fazendo com metade das pessoas, tá? Ou seja, são organizações que se preocupam com eficiência, tá? De maneira muito significativa. E aí eu trouxe aquele paralelo lá, existe subsídio do agro? Existe. Mas existiu também, quando eu era criança, né, tinha programa de proteção da indústria tecnológica brasileira, etc., e fez com que a indústria tecnológica brasileira fosse nula durante a década de 80 inteira, e quando abriu o mercado lá na década de 90, que a gente começou a trazer equipamento de fora, coisa que o agro, eu acho que está no DNA das organizações e dos profissionais do agro, não ficar em zona de conforto e olhar para questões de negócio, de eficiência, sem trocar bem-estar, sem trocar respeito às pessoas. Ou seja, se eu tenho uma organização eficiente e lucrativa, não quer dizer, aliás, muito pelo contrário, que eu vou ser uma organização que impacta mais socialmente. Uhum. Aliás, se eu for pegar, se eu for fazer um comparativo aqui, eu sei que não está dentro do nosso escopo, se eu for pegar organizações públicas que gastam mais com o suporte organizacional, que a gente chama, elas conseguem colher uma satisfação menor, inclusive. Questões de saúde também tem um indicador pior aqui. Eu estou pegando um exemplo extremo aqui. E dentro de organizações privadas, o agro se destaca aqui de uma maneira impressionante. É quase o dobro. Estou surpresa com esse slide aqui, com esses dados. É quase o dobro, né? Sim. Se for pegar na média aqui... A eficiência na gestão de pessoas aqui, em termos de atendimento por um profissional de RH, o agro é quase o dobro dos melhores lugares para se trabalhar. Exatamente. Eu posso falar que uma pessoa do RH do agro vale por duas tranquilamente aqui, porque eu estou comparando com médios lugares incríveis, dá para ver que as empresas que tentaram se classificar e não conseguiram, que ficaram de fora aqui, a eficiência é menor. Muito, muito bom. E aí eu consegui trazer, inclusive, os desafios. A gente pergunta aqui agora não para as pessoas, mas para os RHs, tá? Para as empresas, quais são os principais desafios? E as empresas poderiam trazer para a gente aqui até 5 desafios que eles enfrentam. Eu não trouxe a lista inteira aqui, a lista é mais longa, tá? Eu trouxe as que são mais relevantes. E o verdinho aqui é agro, e lugares incríveis é o azulzinho aqui. Então, assim, você tem uma questão que é desafio hoje, já foi desafio no passado e vai continuar sendo desafio no futuro, que é desenvolvimento de liderança. Tá? Agora, interessante destacar quando eu olho para a proporção das empresas que estão me falando, que estão olhando para o futuro,
Ou seja, eu preciso desenvolver os líderes do futuro, tá? Eu preciso desenvolver os líderes para o futuro, porque eu sei que está chegando uma tecnologia nova, que você pega o agronegócio, utiliza a inteligência artificial de maneira intensiva, utiliza drone, cria tecnologias novas, eles se unem nos grupos para poder trocar tecnologia. Eu vejo isso acontecendo no sucroalcooleiro, a gente vê acontecendo nas trades também. Um outro dado interessante aqui, então dá para ver aqui, desenvolver futuros líderes, dá para ver que tem uma perna sensivelmente maior, 10% a mais das organizações do agro se preocupam com desenvolver futuros líderes contra 40%, se eu for... É que eu não trouxe o dado aqui, senão ficaria muito poluído. Desenvolvimento de processo sucessório também é uma questão de olhar para o futuro. Tá? Eu tenho minha estrutura aqui hoje, mas o que é essa questão mais para frente? E aí uma questão que a gente vai falar aqui, gostaria de trazer alguns dados também, a questão de atração de talentos, né? O agro tem dificuldade de contar com uma diversidade maior de talentos. Por quê? É mais comum que eu tenha, por exemplo, o pessoal de tecnologia perto dos centros urbanos, porque é ali que estão os centros de formação. Né? E para eu poder puxar alguém de tecnologia para o agro, e se eu disser que não pode fazer home office, então... o pessoal de tech é isso aí, né? Não... Pois é. Mas era para trazer aqui, né, o que é um desafio, tá mais relacionado ao agro do que a média das organizações de referência. E a minha conclusão o agro olha mais para o futuro, tá? Olha para o futuro de maneira mais estruturada. Não, mas está falando que isso é um desafio? Mas é um desafio porque chegou para você como desafio, né? Não quer dizer que o agro tem mais dificuldade nesse sentido. Se eu for pegar uma empresa de tecnologia, também deveria ter ali um desempenho maior e no fim das, né, em questão de desenvolver futuros líderes, e acaba não tendo um desempenho parecido, né? Muito bom. Podemos olhar mais dados, que eu queria olhar para mercado de trabalho agora, né? E tem uma questão que eu vou trazer alguns dados aqui. O mercado de trabalho está bastante aquecido, né? Existe uma dificuldade grande de manter, principalmente as pessoas consideradas talentos, né? Pessoas que fazem a diferença na organização. E a gente consegue ajudar as organizações a entender qual é a relação que se estabelece delas com a organização através dos motivos de permanência. Por que você fica nessa empresa e não vai para outra organização, né? Aqui eu estou trazendo todos os elementos, fica um pouco poluído, eu vou até pedir para passar mais um slide, que eu peguei um shot das mais interessantes aqui. Por que a pessoa permanece no trabalho e não vai para outro? Não é só o salário, estou vendo que tem um monte aí, né? Inclusive, o agro ele é um pouco menos competitivo do que a média das organizações em termos de salário, por uma série de motivos. Tá? Podemos começar por essa dimensão aqui de aspectos pecuniários, né? Salário, benefício, remuneração fixa, variável e tudo mais. Agro não vou dizer que é sinônimo, mas assim, condição para você ser uma organização de sucesso no agro é eficiência. Tá? Agro é escala. Existe a agricultura familiar, é importante, sim, é importante, produz alimentos e tudo mais, mas quem alimenta o mundo de fato são organizações que têm ganho de escala. Tá? E quando eu tenho ganho de escala aqui, um componente importante do meu custo é salário. Né? E o que o agro consegue fazer? Eu não vou conseguir pagar tão bem como, por exemplo, os serviços financeiros, que é o segmento que paga melhor, tá? Dentro dos nossos dados aqui, mas eu vou compensar isso daqui com oportunidade de aprendizado e desenvolvimento e crescimento na carreira, tá? Em que o agro se destaca como os dois principais fatores de retenção. Também são os dois principais fatores entre os lugares mais incríveis aqui, mas numa proporção um pouco menor, né? Enfim, são esses três primeiros dimensões aqui são mais interessantes. O motivo de... Volta um pouquinho, produção. Então, o que a gente pode concluir desses dados é que o motivo de permanência na organização, se a gente olhar para o agro, são as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento e o crescimento da carreira dentro da mesma empresa. Sim, exatamente. Sou eu comigo mesmo, crescendo e aprendendo ali, né, nessa oportunidade de emprego, e a minha relação com as oportunidades que a organização tá me proporcionando aqui. Muito bom. Tá? Pode passar, produção, por favor. Esse dado aqui, a gente pergunta
quanto tempo mais você gostaria de permanecer na organização? Uhum. Né? E depois eu vou trazer outros dados aqui, que o agro está atuando em praças com um mercado de trabalho extremamente aquecido. Tá? Pode parecer que existe né, o mercado de trabalho nos centros urbanos, ele pode parecer e é mais dinâmico, né? Eu tenho mais oportunidade de emprego no próximo às concentrações urbanas aqui, mas o agro tem uma competição por talentos maior, que eu vou mostrar mais para frente. O que poderia, só volta um pouquinho, trazer aqui uma expectativa de permanência de longo prazo menor, e não é verdade. Dentro das organizações do agro, quase a metade, ali 47%, gostaria de se aposentar. Eu peço perdão que a legenda não apareceu, vocês vão ter que confiar em mim aqui, cortou a legenda Eu embaixo aqui. confio. O rosa aqui eu gostaria de me aposentar na organização. Contra uma média de 41%, ou seja, eu já tenho uma relação mais forte aqui. Agora, a competição pelo mercado de trabalho faz com que as pessoas se movimentem lá também, né? Lá no que a gente viu anteriormente, lá eu tenho um motivo de permanência menor em relação a salário, porque o agronegócio ele está competindo com o trabalho informal também. Alguém que trabalha no agronegócio ou na agroindústria poderia ser um motorista, um pedreiro, um pintor, um encanador, que se eu for olhar salário com salário ali, rendimento ali, bruto, eu como pedreiro eu vou conseguir ter uma remuneração melhor do que como um operador ali, né? Que eu estou um início de carreira ali, um auxiliar à operação, por exemplo. Mas eu estou olhando para frente, eu estou vendo perspectiva, eu vou crescer dentro da organização aqui. Inclusive criar empregabilidade para que eu possa ir para oportunidades melhores. Então, a troca que se estabelece, né, a reciprocidade aqui entre pessoas e organização, que é uma coisa fantástica do mercado, ela não é puramente financeira. Tá? São trocas diferentes aqui. E para organizações focadas em eficiência operacional, que eu diria que todas as organizações do agro são focadas em eficiência operacional, eu preciso ter esse equilíbrio. E o agro se equilibra em outro ponto. Né? Eu estou entregando mais desenvolvimento e o meu salário não vai ser tão competitivo quanto, por exemplo, os serviços financeiros que eu estou, ou o serviço de saúde, que também tende a pagar um pouco melhor aqui. Muito bom. Mas podemos olhar mais para frente, a gente vai perguntar também o quanto você está se movimentando em direção ao mercado. Aqui eu estou olhando a dinâmica do mercado em que as pessoas estão inseridas ali. Então, por mais que depois eu vou mostrar aqui que a taxa de desemprego das regiões onde o agro é mais forte, onde eu estou pesquisando mais aqui as organizações que estão conosco aqui na pesquisa, a competição por talentos é maior, porém o mercado de trabalho é um pouco menos dinâmico. Você pega uma pessoa de tecnologia, que eu vou usar também o meu estereótipo aqui de pessoas conectadas, ela tem o LinkedIn atualizado, está olhando isso aqui o tempo todo e tal, e o pessoal do agro não tem essa mesma a facilidade com essas plataformas de emprego ou outras plataformas tecnológicas aqui. Então, quando eu vou comparar aqui, não fiz nada, não busquei, nem fui buscado aqui por nenhuma outra organização. Agro 58%, Lugares Incríveis 57%. Estou participando de um processo seletivo, agro 3%, Lugares Incríveis 2% aqui. Me candidatei para uma vaga e não fui chamado, 5% contra 6%. Então pode parecer que os dados são iguaizinhos tá muito aqui. parecido, na minha percepção. Né? Mas quando eu vou olhar depois eu vou trazer os dados aqui, o agro está inserido num mercado de trabalho muito mais aquecido. Porém, é um mercado de trabalho com uma dinâmica um pouco mais, um pouco menos dinâmica, né? Um pouco menos agressiva, podemos dizer assim, e os dados acabam se anulando aqui. Mas a gente tem mais alguns dados que eu vou mostrar aqui, o Carlos. Pode passar aqui? Pode passar também. Muito bem. E eu queria trazer satisfação média, tá? Dessas organizações aqui, das pessoas que estão nessas organizações. Então, de novo, eu estou comparando as 18 organizações do agro lá, que são os 21 mil respondentes, contra os 156 mil das top 150. Quando eu junto o grupo todo, né, passa de 200 mil respondentes lá. E esse é o dado que traz a satisfação média das pessoas, tá? Em que, se eu pegar todo esse grupo das 18, a satisfação média está em 85 pontos,
Média das top 150 é 88,1. Então, está muito próximo ali, né? Que a gente consegue destacar. Pontuou bem, o agro pontuou bem. Muito, 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 Uhum. muito. E olha que eu estou pegando uma média das 18 aqui. Se eu fosse Está comparando com os melhores, né? Estou comparando todo mundo do agro só com os melhores. Se eu pegasse só as melhores do agro, mas eu quis trazer um recorte maior também para ficar mais próximo da realidade média brasileira, tá? E não só pegar um dado, vamos assim dizer, mais elitizado. Pode passar adiante. E aí, entrando nessa discussão de mercado de trabalho, o que acontece fora das organizações também impacta o que acontece dentro dos muros, dentro das paredes da organização, da cerca, enfim, dos limites da organização aqui. O que eu estou trazendo dado? Como eu te falei, essa é uma pesquisa que vai fazer 20 anos agora. Eu estou trazendo uma série histórica de 2012 para cá. Eu tenho uma série histórica que começou lá em 2006. Mas a pesquisa PNAD do IBGE começou a ser feita só em 2012, por isso que a nossa pesquisa é mais antiga do que essa pesquisa do IBGE, que, aliás, a PNAD é fantástica, tá? Uma pesquisa monstruosa, é brincadeira aqui, mas é realmente uma pesquisa muito bacana. E o que eu consigo destacar? A barra laranja, ela é o índice médio de satisfação, tá? É o índice de clima geral. Então, eu estou perguntando de liderança, que era o slide anterior lá, de liderança, de carreira, de remuneração, de processos, de bem-estar, tá tudo aqui dentro, e eu tenho um número médio fechado aqui, tá? Que é essa barra laranja. Era de se supor que esse número fosse um pouco mais flat ao longo do tempo, ou tivesse algum viés de crescimento, dado que as empresas estão evoluindo nas disciplinas de gestão de pessoas aqui. Mas eu tenho um componente externo, que é a taxa de desemprego, que é a barra azul. Então, enquanto eu tinha um desemprego aqui na casa de 7%, 8%, tá? De 2012 até 2015 ali, lembrando que eu estou pegando uma foto do primeiro trimestre de cada ano, porque a gente está pesquisando agora no primeiro e segundo trimestres. Então, assim, enquanto o desemprego estava em 7%, 8%, satisfação média das pessoas estava na casa de 80 e 81 pontos. Quando o desemprego começa a acelerar, a partir de 2014 já, né? O que aconteceu em 2014? A crise terrível, né? A gente perdeu da Alemanha de 7-1. Ai! Daí pra frente, desculpa te fazer lembrar disso. Ai, tinha esquecido. É bom que o pessoal mais jovem não tem esse trauma, né? Tem outros traumas aí, nasceu, cresceu durante a pandemia. Mas, de qualquer forma, a relação que se estabelece aqui, quando o desemprego começa a subir, a satisfação das pessoas sobe também. Ah, tá. Quanto maior o desemprego, os índices de desemprego, maior a satisfação. Creio porque as pessoas falam, pelo menos eu estou empregado. Exatamente. Eu não vou reclamar não, né? E minhas contas estão em dia, lembrando que barra laranja são pessoas que estão empregadas em organizações de referência, tá? Em top 150 aqui, ao longo do ciclo todo. E dá para ver que existe uma dinâmica muito, uma aderência muito grande aqui, que a gente está observando agora, um certo descolamento, tá? Tem uma série de hipóteses para isso. Então, dá para ver ali que no pandemia, né, 21, 22, pico de pandemia, ali, o desemprego subiu lá para 14, quase 15% ali, né? Recorde da série histórica. E de lá para cá o desemprego está recuando de maneira muito significativa e satisfação também está cedendo. Não na mesma proporção, por uma série de motivos, tá? Enfim, as organizações fizeram um trabalho fantástico durante a pandemia, conseguiram colocar todo mundo que tinha que ir para home office, foram para home office, segurança da informação, dar recurso para todo mundo. Assim, realmente as organizações se mostraram, né, mostraram uma capacidade de adaptação fantástica, e se preocuparam com as pessoas, colocaram as pessoas no centro da equação aqui. Já existia, né? Nossa, pessoas são importantes, mas pandemia foi uma questão que definitivamente todo mundo chegou à conclusão, por mais automatizado que você seja, as pessoas estão no centro de toda a organização. A inteligência artificial vai acontecer, vai ter impacto, vai. Mas esse impacto aconteceu quando o computador surgiu, quando o transistor surgiu, quando a máquina a vapor surgiu. Então, tem impacto, mas as organizações se adaptam e saíram com uma gestão diferente depois da pandemia. E o nível de satisfação ele não está caindo tanto aqui. Então, desculpa, vamos lá. Então, o que a gente pode... Desculpa, professor. A gente Imagina. pode concluir. O clima das empresas, o clima organizacional, ele é influenciado por fatores externos. Aqui a gente está avaliando o desemprego. Então, quanto maior o desemprego,
maior a satisfação, porque as pessoas têm essa relação, né? Tá ruim para todo mundo, pelo menos eu tô feliz aqui, eu tô. Tô Só com que as contas em agora, dia. agora já não tá tão diretamente ligado. Ainda tem uma ligação, mas já tem um maior espaçamento. Por quê? Dá para Tem, de ter alguma novo, hipótese? uma das nossas hipóteses é que as organizações melhoraram sensivelmente o desempenho pós-pandemia, tá? Muita coisa que estava sendo feito no automático teve que ser revisto. Uhum. Então, assim, em escala planetária, todo mundo saiu na zona de conforto. Todo mundo teve que se reorganizar. E a esse fenômeno, não tem um nome muito bonito esse fenômeno, a gente chama isso de efeito disciplinador do desemprego. Efeito disciplinador do Feio o desemprego. nome, né? Mas ele representa muito bem essa questão das pessoas que ficam mais gratas se eu tiver medo de perder o emprego. Uhum. Né? O meu nível de satisfação. Elas estão mais felizes? Não necessariamente, mas o meu nível de satisfação pelo que está me sendo oferecido em termos de suporte organizacional, ele é sensivelmente mais positivo aqui. Uhum. Muito bom. O que mais que tem para a gente ver? E aí eu queria trazer, vamos olhar para dentro do quintal do agro aqui. Então, assim, sabendo que desemprego é um efeito preponderante para o nível de satisfação das pessoas, tá? E aí a PNAD, deixei até o link aqui se o pessoal quiser conhecer desse painel PNAD, que é uma coisa fantástica. Eu estou pegando taxa de desemprego, tá? Ou taxa de desocupação da população economicamente ativa, que é o nome técnico aqui. E o mapa do Brasil ali vai me mostrar as grandes regiões do país que tem uma taxa de desemprego maior, tá? Estou pegando um dado macro de propósito aqui. Então, região norte, região nordeste tem uma taxa de desemprego maior. Então, se eu fosse rodar uma pesquisa do agro numa organização, numa sucrocoleira lá de Pernambuco, lá que tem bastante também, eles teriam uma facilidade maior de alcançar um nível de satisfação, oferecendo um padrão de suporte organizacional equivalente a uma organização que está aqui no sul-sudeste. E aí a gente consegue ver, né? Nordeste tem agronegócio? Claro que tem bastante. Norte tem, já tem um pouco menos. E aí o agro vai estar mais presente no sudeste, no centro-oeste e no sul. Né? Que você anda de avião e você vê que as áreas todas são cultivadas, são aproveitadas pelo agronegócio aqui. E passa um pouco mais um slide aqui. E eu fui colecionar, não por estado, mas por estratos geográficos, de novo, dentro dessa plataforma aqui do IBGE. Esse é o dado fechado no fim do ano, tá? No trimestre encerrado em dezembro de 2024, que eu estou pegando o nível de desemprego por essas manchinhas. Então, pelas manchinhas aqui, dá para ver onde é que o desemprego é maior, onde é que ele é menor aqui. E eu fui colecionar quais são as áreas com os menores desempregos do país inteiro, tá? Então, o campeão, 1% de desemprego é o oeste de Santa Catarina. Aquele eu até deixei amarelinho o no amarelinho, mapa. eu deixei destacado ali. 1% de desemprego. Isso aqui é menor do que desemprego de Coreia, de Japão, enfim, das nações que têm um mercado de trabalho reconhecidamente bastante aquecido aqui, né? Aí a gente tem também Noroeste Capixaba, que é o norte, né? Noroeste, de fato, ali do estado do Espírito Santo. E assim, Oeste de Santa Catarina, eu tenho muitas fábricas ali, eu tenho muitos bancos ali. Não, o que eu tenho basicamente ali é agro. Agro de ponta também. Cooperativas agrícolas, que são organizações fantásticas também. O Noroeste Capixaba também é muito presente ali, a silvicultura, também é agronegócio. Né? Oeste de Rondônia, quando eu pego aquela manchinha ali também, a agronegócio já está próximo ali ao norte do Mato Grosso. Oeste do Paraná, que está logo acima ali do oeste de Santa Catarina, onde tem uma concentração enorme de cooperativas agrícolas fantásticas também, Copavel, Copacol, Copagril, uma turma ali que, inclusive, né, eu já trabalhei com organizações ali, eles trazem gente de outros estados, então constrói casa, coloca o pessoal e trazem gente de fora do país também. Uma vez a gente fez uma pesquisa numa cooperativa em que eles trouxeram haitianos
E a gente teve que fazer uma pesquisa em crioulo haitiano para poder ver a satisfação das pessoas Olha aqui. que legal. Foi pra gente uma Eu experiência tenho um bem amigo bacana. que ele tem fazenda no, mais ou menos até perto da tua área ali, indo para Sete Barras, Uhum. Registro, né? Ele tem uma fazenda lá. Eu lembro uma época que ele não tinha, não conseguia contratar ninguém, não tinha mão de obra. Não tem. E aí estava tendo aquela crise humanitária, os haitianos estavam entrando pela fronteira. Ele viajou Sim. com o pai dele Uhum. e trouxe um pessoal. Eles ficaram durante um tempo, depois Sim. acabaram arrumando outros empregos. Sim. Eram Se poucos, integram. 4, 6 pessoas, mas um deles ficou até hoje. E ele é o líder lá do pessoal. Que bacana. Ele é Fantástico. o encarregado dos funcionários lá da fazenda. E essa é uma realidade do agronegócio geral, né? Se você for pegar todos esses tratos geográficos aqui, todos eles são marcados por uma concentração enorme de agronegócio. Norte do Mato Grosso, oeste do Paraná, sul de Minas é um pouco mix ali, tá? A região de Pouso Alegre tem bastante indústria, mas também é bastante E café agronegócio. forte também, né? Também. Noroeste do Rio Grande do Sul também tem presença ali, né? A Serra Gaúcha tem indústria também. Região Central Paulista, eu tentei pegar a região de Ribeirão Preto aqui para poder trazer alguns dados. Se bem que Ribeirão acho que está na região de baixo aqui, Noroeste Paulista. Isso, Noroeste. Noroeste Paulista, que, aliás, eu sou nascido nessa mesma região, não é, a Ilha Solteira não é aqui no Vale do Ribeira, Ilha Solteira é uma cidade pequena na divisa com Mato Grosso do Sul. Com Mato Grosso do Sul. Eu tô falando besteira, então. Não, eu tô confundindo por causa dos polos da Unesp, porque tem Unesp Ilha Solteira e tem Unesp lá, né? Acho que eu tô misturando. Da Ilha Solteira lá. Esses aqui, professor, são essa estratificação aqui são os polos com menor índice de desemprego. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Isso. E o que a gente pode concluir é que quanto mais forte o agro nessas regiões, menor o índice de desemprego? Dá para extrapolar desse jeito? Eu não vou falar que é culpa do agro, né, todo esse aquecimento do mercado de trabalho, mas posso afirmar, sim, que tem uma influência enorme. Por quê? Há organizações de referência, ou as fazendas se tornaram organizações de referência. É isso que eu acho uma coisa fantástica. Você pega no mundo inteiro, agricultores na França, na Holanda, até nos Estados Unidos e tal, todo mundo dá uma assentada, sabe? Dá se rende um pouco às benesses que estão sendo oferecidas pelos governos. Aqui no Brasil, não. O agro não para. O agro não para. O agro ignora as crises, ignora a dificuldade de legislação, ignora apoio ou falta de apoio de governo e segue em frente. Tanto é que bate nesse gargalo todo aqui e é uma dificuldade enorme de repor talentos. E se eu for pagar salário de um gerente de banco aqui para um coordenador meu de agronegócio, a minha conta não vai fechar. Então, precisa desenvolver de maneira muito significativa todos os processos de gestão de pessoas para que eu não perca talentos aqui, né? Com a metade das pessoas que a média dos lugares incríveis. Então, assim, é de fato um segmento absolutamente admirável, que eu tenho toda a minha admiração. Não sou do agro, não sou formado em disciplina de agro, mas a admiração que eu tenho pelo agronegócio é enorme, tá? Enorme mesmo. Você tem alguma informação a mais aqui? A liderança é um assunto que todo mundo gosta. Sim, e eu quis trazer porque acho que tem bastante interesse, porque atendidas se eu for pegar uma pirâmide de Maslow ali, né, atendidas as necessidades básicas de segurança física, segurança alimentar, né, questões fisiológicas e tudo, eu já passo por uma pirâmide ali, em que, né, mais para o topo da pirâmide, em que a liderança vai fazer uma diferença enorme, tá? Em termos de satisfação das pessoas, tá? De nível de desenvolvimento, né? De desempenho das pessoas. E aqui, só para a gente não ficar também jogando confete no agro, o agro é lindo, maravilhoso. Vamos falar das coisas que não são tão bonitas, tá? Vamos lá. Mas quando eu vou falar, por exemplo, de frequência de feedback, o que eu estou perguntando? Eu perguntei para as pessoas aqui quantos feedbacks você recebeu no último ano. E aqui no agro eu tenho 28% das pessoas estão me falando que não receberam um feedback sequer ao longo do ciclo inteiro, tá?
também não é nenhum indicador absurdo, porque se eu for pegar a média de lugares incríveis, está em 20%. Então, 1/5 das pessoas que trabalham lá nas organizações de referência também passam o ano no limbo inteiro, tá? Então, é um desafio para todo lugar. E tem todas as desculpas aqui para a gente poder dizer, o agro tem uma dispersão geográfica grande, eu estou no campo, ou no equipamento, ou no transporte, ou na indústria, os times são maiores. Tudo isso é verdade. Entretanto, olhando para os desafios como uma ótica de oportunidade, a gente tem aqui sim uma oportunidade grande para que a liderança assuma o seu papel enquanto gestor, desenvolvedor de pessoas. E feedback é uma coisa bem interessante, porque se eu for olhar o próximo slide aqui, para aqueles 28% lá das pessoas que disseram que não receberam, esse aqui é agro também, tá? Dado agro 2024, daquelas 18 organizações. Se eu pegar a média de satisfação daquele grupo de 28% ali das pessoas que disseram que não receberam um único feedback ao longo do ano inteiro, a satisfação média dessas pessoas está na casa de 76 pontos. Um feedback só já me salta 10 pontos aqui. Tá? Que faz uma diferença enorme já. A partir de 2 feedbacks, ou seja, eu dei a devolutiva formal de uma avaliação de desempenho e também me preocupei, olhei para as pessoas, né, eu enquanto líder, olhei para os meus liderados, me preocupei para saber em que nível de desenvolvimento estão ou não desempenhando aspectos comportamentais e conversei a respeito disso daqui, eu já subo ali para 91 pontos. E aí de 2 feedbacks para cima dá para ver que o nível de satisfação das pessoas ela se torna muito consistente. Daí a importância, tá? Ou seja, tem oportunidade do agro? Tem. O que é? Liderança, você tem um papel importante em termos de desenvolvimento de pessoas e a gente consegue isolar o dado de frequência de feedback como um elemento importante aqui. Temos um outro indicador que a gente desenvolveu a partir de um artigo escrito pelo autor, né, pelo professor Daniel Goleman, que é estilo de liderança. Tá? Então, eu vou perguntar, em grande medida, como é que na maior parte do tempo, como é que se estabelece a relação com o seu chefe? E eu posso ver ali que os 2 primeiros grupos são enormes dentro do agronegócio, em que 36%, 37% arredondando ali, acha que o chefe é inspirador, tá? A relação se dá em inspiração ou em desenvolvimento, ou educador, ou coach, como queiram aqui, 17,4%. Dá para ver que tem um desempenho muito parecido entre a média do agro e lugares incríveis. Aí eu vou descendo aqui dentro da nossa escala e eu olho lá na ponta de baixo. Primeiro tem uma liderança direcionadora um pouco mais aguda aqui, tá? Ou seja, a relação que se estabelece, eu cobro muito resultado, mas eu não consigo ser tão empático. Então, é o laranja ali, 8,1%. Ou quando a relação ela se desgastou. Meu chefe perdeu um pouco a mão, talvez tenha alterado o tom de voz, ficou ali em 7,5% de coercitivos, ou pior, eu acho que meu chefe não gosta de mim e está me sabotando, o que inclusive pode mostrar uma certa imaturidade das pessoas, tá? Meu chefe está pedindo para eu fazer coisa que eu não gosto. Querido, na maior parte do tempo a gente faz coisa que a gente não gosta. Essa é a vida adulta, né? Bem-vindo. Exato, bem-vindo. E aí teria uma concentração maior entre jovens aqui. Mas é interessante destacar que, de novo, todos aqueles aspectos colocados lá, dispersão geográfica, times maiores, trabalhar de turno, transporte mais longo, etc., dificulta a relação dos líderes com os times de trabalho aqui, né? Torna isso mais desafiador. Mas como organizações do agro têm aqui uma predisposição para enfrentar desafios ímpar, né? É outro desafio que a gente coloca para poder reduzir aquele grupo ali de relações que estão mais desgastadas, e é uma oportunidade, mesmo que em organizações de referência, que é o que a gente está conversando aqui dentro do agro. E assim como o feedback, passa mais um slide aqui, tem um impacto muito grande na satisfação das pessoas. E aí eu tenho 2 mensagens interessantes aqui para a gente trazer, que primeiro ponto você, líder, né, quando a gente olha lá, de novo, voltando na pirâmide de Maslow, atendido, né, um suporte mínimo competitivo aqui em termos de salário, segurança, uma carreira interessante para as pessoas ali, a relação que se estabelece com o líder vai fazer uma diferença enorme, tá? No nível de satisfação das pessoas. E a outra mensagem é que a gente acabou de ver lá no dado que são 150 pessoas atendidas por profissional de RH no agronegócio, aqui, 119, perdão, quase 120. E que
quando eu olho para essa realidade, eu consigo chegar a uma conclusão muito rápida, que não é o RH que faz gestão de pessoas. Então, se a gente chama o nosso RH de área de gestão de pessoas, deveria chamar área de suporte em processo, né, de gestão de pessoas. Porque quem faz gestão de pessoas, de fato, é a liderança. Então, assim, o Agro tem um desempenho bom e, aliás, tem um desempenho ótimo aqui, tá, em termos de feedback e estilo de liderança aqui também. Mas se eu for apontar como desafios colocados para agronegócio aqui, é de fato uma questão de liderança. Assuma o seu papel enquanto gestor de pessoas. Tá? É uma mensagem importante. É interessante isso, né? Quem faz a gestão de pessoas são, na maior parte do tempo, os líderes, não o departamento de recursos humanos. Muito bom. Porque daí a gente viu que numericamente é impossível ali, né? 1 para 120. Sim. Né? Imagina uma mãe com 120 filhos, algum prato vai cair ali, né? Tá certo. Enfim, eu gostaria de falar sobre a nossa iniciativa, tá? Isso, eu queria muito saber, né? Como que fala? FACS. FIA Employee Experience. Isso. Conta dessa ferramenta, dessa iniciativa. O pouco que eu sei, eu já gostei. A FACS ela é uma metodologia que ela foi, inclusive, interessante destacar, ela foi desenvolvida primeiramente pelo professor André Fischer, tá? Que é a nossa coordenadora até hoje aqui, na década de 80, tá? Início da década de 80, e ela foi desenvolvida para cortadores de cana no Pernambuco. Ela começa na produção agrícola. Dentro do programa Proálcool do governo, que entre as iniciativas de... isso que é interessante, sempre quando você pega as coisas do agro, no agro funciona. Você pega os outros programas de governo, não dão em nada. Mas você pega o Proálcool, tá aí, a gente tem álcool abastecendo veículos flex até hoje aí e tudo mais. Então, assim, é uma metodologia genuinamente brasileira, com a gênese brasileira e dentro do agronegócio, tá? E essa metodologia, ou seja, não é só uma pesquisa de clima, ela vai além, tá? A gente olha para as pessoas, condição física, psicológica, que vai ajudar a gente a explicar uma série de outras coisas. Ela dá origem a essa iniciativa dos lugares incríveis para se trabalhar, tá? Que vai tanto premiar as organizações que estão lá nas top 150, então as inscrições de 2025 já estão abertas, tanto quanto para as organizações que ultrapassarem, obviamente fizerem todo o processo corretamente, e ultrapassarem a marca de 75 pontos de clima organizacional, também recebem um certificado, e tudo isso é gratuito. Tá? Essa ferramenta é gratuita? É uma pesquisa gratuita. Se a organização quiser suporte para que a gente possa dar apoio, a gente vai conversar depois de que os dados foram coletados, mensurados aqui, porque a gente dá condições iguais. Então, não existe uma consultoria para você colocar de pé a pesquisa, responder aos questionários, e aí as empresas precisam fazer isso aqui sozinhos. A gente ajuda, né, a fazer o setup do sistema lá e tudo mais, mas trabalhar com esses dados depois, sim, a gente dá um suporte para as organizações. Tá? Muito legal. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu trabalho numa empresa, eu estou responsável aqui, a gente está construindo uma agenda positiva, uma agenda ESG. Aí eu vou ter vários fatores para trabalhar. No social, eu posso utilizar essa ferramenta para analisar o meu clima, ver aonde eu posso melhorar, e eu também posso usar esses indicadores, esses dados nos meus reportes. Sim. Eu tenho que publicizar, tenho que divulgar, fazer o tal do disclosure dos meus dados. Você consegue tirar uma série de dados. Primeiro que eu tenho um senso de diversidade aqui. Tá? Eu vou conseguir tirar ali proporção de raça, cor da pele, orientação sexual, gênero. Já funciona como um senso de diversidade, que os protocolos de reporte de diversidade, já trabalhei bastante com isso também, tá? Faz tempo já. Então, tem essa função de suprir dados de ESG, tá? E desempenho de ESG, não só o report aqui. A gente trouxe só uma casquinha de informações, mas você consegue também fazer programas de gestão de saúde, desenvolvimento de liderança. A gente estudou bastante e ainda está útil para a parte importante das empresas aqui, para poder fazer estudos de home office, aumentar ou recuar, enfim, a gente dá suporte, além de ser uma pesquisa de clima, que hoje eu vou olhar para todos os processos de gestão de pessoas e ver como é que está o nível de carreira, política de remuneração, desenvolvimento de liderança, enfim. E aí a gente tem alguns... esses são os argumentos. Uma ferramenta gratuita. Gratuita. Muito legal. E as empresas que
querem participar, querem utilizar essa ferramenta, tanto para conhecer e saber, poder melhorar, e também utilizar os indicadores aí nos relatórios anuais. Como que faz? Como que entra em contato? Muito bem, então passa mais um slide, pode passar mais um também? Mais um? Já vamos aqui, aqui tá bom. Então, esse aqui é o cronograma, tá? As inscrições estão abertas, a gente abriu em agosto do ano passado e vai até dia 30 de maio. Inscreva a sua empresa agora, as inscrições estão abertas, não deixe para amanhã, porque essa janela vai até 30 de maio, a janela de coleta de dados vai até dia 30 de junho, e a gente consegue prover esses dados. Você fechou a sua coleta, a gente tem no máximo uma semana para poder fazer uma devolução. Então, tem um extrato gratuito de informações aqui, tá? Que a organização recebe, e também tem os pacotes de dados pagos em que pode contar com o nosso apoio para poder fazer análise, desenvolvimento de planos de ação. Em junho tem um processo de auditoria para as empresas que passam para a segunda fase, que estão postulando para estar nas top 150. Tem uma auditoria que vai olhar para o que você respondeu em termos de quais são as suas práticas de gestão. A gente faz uma análise de Big Data para saber se o RH pode pegar ali todos os questionários dos funcionários e responder tudo, né? Mas é incrivelmente fácil pegar isso com análise de Big Data. E o resultado sai lá em agosto. Sai em agosto. E aí, agosto, setembro, a gente já lança o calendário 2026. Isso aí. Até eu vou falar de novo. Inscreva a sua empresa. Inscreva já. Agora. Call to action aqui. E aí, vamos colocar os contatos, dados de contato aqui para participarem conosco. Esse é o link, tá? fex.fia.com.br. Mas se você entrar lá no site da FIA, vai ter telefone. A FIA é uma organização que é fácil de encontrar. Todo mundo conhece a FIA, né? Tem uma estrutura grande, mas esse é o link para falar direto. Ou então manda um e-mail para a gente, lugaresincríveis@fia.com.br, ou por WhatsApp ou telefone, tá? Isso aqui é WhatsApp e telefone. Vai ter alguém disponível para poder atender a sua organização e fazer a inscrição imediatamente. Tá certo. Eu vou colocar também na descrição do vídeo também. Por favor. Embaixo, então, o pessoal que está assistindo aí embaixo, aí na descrição do vídeo, vai ter todos esses dados. Para a gente finalizar, adorei os dados, estou muito feliz que o agro está se saindo muito bem aí na agenda ESG, na questão social, principalmente. Queria, assim, o que a gente pode resumir desse papo, assim, né? A gente viu que o agro está indo muito bem, mas ainda tem o que melhorar. Quais são os gaps, onde a gente pode melhorar? Eu vi que tem muito mais homem que mulher, né? Ainda é um setor majoritariamente masculino, mas as questões envolvendo os fatores mais sensíveis. Quais são os desafios do agro aí nessa agenda S social? O agro é um setor que as pessoas estão mais expostas a transporte, à indústria, a fatores climáticos aqui. Então, esse é um desafio inerente. O agro tem um excelente desempenho na gestão de todos esses fatores, mas inerentemente é uma questão que é um desafio, né? Acidente de trabalho, etc. Os indicadores são muito bons, mas permanece um desafio sempre. Você tem uma questão de retenção de talentos, dado que repor um talento no agro, fora dos centros urbanos, em que eu vou precisar de deslocamento, de praças em que talentos já são escassos, porque já foram todos eles sorvidos pelas empresas, então tem um desafio associado à retenção de talentos, né? Não vou falar que é um desafio, mas eu tenho oportunidades para desenvolvimento da liderança do agro, tá? Eu tenho ali um desempenho um pouco menor em relação, a gente só pegou esses indicadores de feedback e qualidade da relação com as pessoas ali, temos oportunidades de desenvolvimento, porque no mais são organizações assim fantásticas, que respondem muito bem aos desafios de mercado. Só de você ver, né, o agro tem passado aí por desafios, né, no último ciclo aqui de safra, de mercado, uma série de questões aqui, mas é impressionante como é um segmento que não se abala. Você pega um outro segmento que está com desafios importantes aqui, que é varejo, por exemplo, que também é de mão de obra intensiva e tudo mais. O varejo está com dificuldades enormes e passa pela, vou falar falta de competência, mas não tem o mesmo nível de profissionalismo de um agronegócio que mesmo organizações pequenas, temos aqui dentro daquelas 18 lá, fazendas que são grandes fazendas, mas se eu for olhar para um público de 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, que para uma fazenda é muito grande, mas quando eu vou comparar aqui com aquelas empresonas que eu mostrei lá, mas é impressionante como
existe um nível super elevado de padrão de gestão e que passa pela gestão de... E aí a gente pega um pouco a parte de governança, então canais de ética, com códigos de ética, justiça organizacional sendo colocada lá, que não deixa a desejar para organizações de outros segmentos e de portes maiores também. Mas os desafios eu colocaria como questões inerentes ao agro, tá? É um público mais exposto, é um mercado de trabalho bem mais escasso de talentos e oportunidades relacionadas à liderança, o que eu traria aqui. Porque, no mais, o agronegócio é fantástico. Eu tenho uma admiração infinita pelo agronegócio. Ai, que bom, fico muito feliz de saber. E as empresas que participarem, utilizarem a ferramenta da FEX, vão saber aonde eles podem atuar para melhorar ainda mais, né? Sim, a gente fala que é uma foto, tá? A gente vai passar um questionário com os colaboradores ali dependendo do tamanho, chega até um mês aqui o período de coleta, é uma foto em alta definição. O interessante é que no ano seguinte a gente consegue pesquisar de novo, ver o esforço que foi feito, como foi a evolução, a gente olha para os impactos e movimentos de mercado que aconteceram ali, ou seja, o que não está sob o poder de gestão das organizações. É uma reflexão muito interessante em que a organização aprende, tá? Liderança aprende, dirigentes aprendem, mas no cômputo geral, as organizações que participam conosco, inclusive a partir de 2020, a gente passou inclusive a prover mais dados gratuitos, que é parte do desempenho melhor que as organizações têm apresentado de 2020 para frente, pós pandemia, início de pandemia e para frente ali, deu para ver que o desempenho das organizações se manteve melhor ali, né? Que houve um descolamento com a taxa de desemprego. Porque a gente tem dado um suporte bacana para as empresas também, tá? Então, é um jogo de ganha muito bacana. O nível de satisfação das empresas que participam conosco é de 98%, dentro do nosso NPS. Então, é uma iniciativa bastante simpática para o mercado. E fazemos, inclusive, amizades, né, parcerias, é muito bacana. Muito bom saber. Estou muito feliz de saber que o desempenho do agro está muito bem e superior à média das melhores empresas. Sim. Ainda tenho que melhorar e adorei a ferramenta, achei super interessante. Tem um conceito de engenharia de produção que a gente sempre fala, né? Que você não controla o que você não mede. Sim. E você não tem como melhorar o que você não mede. Então, para controlar, você tem que medir e para melhorar, você tem que ter a medição, né? Então... Pergunta pra gente, vocês são engenheiros? Não. Mas a gente precisa entender de tudo um pouco e entender de gestão de dados, faz parte do nosso negócio. Você só vai conseguir melhorar se você souber o que é. Então, para saber o que é, você precisa medir, né? Então, pessoal do agronegócio, vocês acham que é difícil encontrar talento por aí? Imagine se você encontrar alguém que entende de ciências sociais e gosta de números também, tá? A intersecção no mercado de trabalho é desse tamanhozinho e o pior, o Google e a Meta querem esse cara também. Então, todo mundo quer. Todo mundo quer. São as moscas brancas do mercado, são joias do mercado de trabalho que a gente acaba tendo que formar essa turma. E a gente passa pelas mesmas dificuldades, né? Eles vão embora trabalhar em organizações de referência também, que nos orgulha, né? Colocar nossos talentos em organizações de referência para a gente, por mais que a gente sinta a perda, a gente sente orgulho dessa turma. Muito legal. Mais algum recado o professor quer deixar para as empresas, o pessoal do agro? Além do participar da pesquisa. Além do inscreva-se já, é um convite de fato que a gente... Fica o convite. Também aproveito aí para chamar as empresas para participar, claro. As inscrições estão abertas, ferramenta gratuita, metodologia validada, que funciona. Sim, toda ela é amarrada cientificamente e a gente faz muito teste, tá? Então, somos um laboratório aberto. Então, a gente já perguntou, por exemplo, se você tem um pet, né, um cachorro ou um gato, faz diferença? Não, nada. Não tem diferença nenhuma. Aí a gente tira. E a gente tenta. Enfim, tem uma série de perguntas que entram e saem. Esse ano a gente está perguntando se, né, já tinha começado a perguntar, se as pessoas estão utilizando inteligência artificial no trabalho. Que tipo você usa, para que você usa, e se você sente que a sua posição de trabalho é ameaçada. Assim, é um laboratório aberto, que a gente tem uma amostra enorme, tá? No ano passado foram 420 empresas, esse ano a nossa meta é passar de 500 empresas participantes.
E tem festa também, viu? Festa, outubro do ano passado, depois eu posso deixar o link do vídeo da festa que nós fizemos aqui, o ano passado, uma festa para 800 e tantas pessoas aqui em São Paulo. E a Que turma do bacana. agro veio em peso O também. pessoal do agro gosta de festa. Gosta. Foi uma festa São bacana. os últimos a ir embora também. Confira no link dessa nossa conversa aqui, que a gente vai colocar o link da festa lá também. Então tá bom. Professor Felipe, muito obrigada. Adorei o papo, estou muito feliz com os dados do agro. É uma quebra mesmo de paradigma, né? Sim. O agro, infelizmente, no Brasil, é muito mal visto, né? Mas é uma coisa que muda, né? E vamos mudar esse conceito que está errôneo e mostrar pra gente que está olhando o agro por dentro, pela camada humana do agro, eu afirmo aqui, agro são organizações extremamente complexas, sensíveis e que têm um olhar para o ser humano muito diferenciado, muito acima da média, por uma série de fatores, mas a qualidade da saúde, da segurança, enfim, o olhar humano, de fato, ele é diferente. E isso faz com que nossa admiração pelo agronegócio seja enorme. Tá certo, que bom. É muito bom ouvir isso. Obrigada. E o pessoal aí se inscreva, vou falar mais uma vez, e participe, tá bom? Quem gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal e dê um like se você gostou, tá bom? Abraço, tchau, tchau.